paz do Senhor, minha irmã, meu irmão, vim trazer essa palavra para nós abrirmos nossa semana com chave de ouro, porque a Deus pertence a prata e o ouro, e suas palavras também são ouro para os nossos ouvidos. Precisamos todos os dias escutar a palavra de Deus para nosso dia começar bem, terminar bem e nós andarmos no caminho dele, tentando fazer o máximo possível de tudo que a palavra nos oferece, que é a vontade de Deus. Amém? Então hoje ela está em Salmos, no Salmo 118, e eu vou ler do verso 17 ao 22, que vai nos trazer a mensagem para hoje. Então vai ser: não morrerei, antes viverei, e contarei as obras do Senhor. Não morrerei, mas viverei, e contarei as obras do Senhor. O Senhor me castigou severamente, mas não me entregou à morte. Abri-me as portas da justiça, entrarei por elas, e renderei graças ao Senhor. Essa é a porta do Senhor, por ela entrarão os justos. Render-te-ei graças, porque me acudistes e foste a minha salvação. A pedra que construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular. E isso procede do Senhor, e é maravilhoso aos nossos olhos. Acabei por fim lendo mais dois, porque tinha vírgula ali, então tem que continuar, né, a frase. Então nós sabemos que a principal pedra angular é Jesus, né? Jesus é a principal pedra angular. Aqui, esse salmo, ele é quando os justos se alegraram, quando Jesus entrou, né? É aquela entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. O povo todo feliz porque tinha chegado o Salvador. Aí eles gritavam: Hosana, 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 quer dizer, ó, salva-nos. Porque o povo precisava de um Salvador. Então eles receberam Jesus com Hosana. E aqui, ó, você vê aqui que não morrerei. Antes viverei e contarei as maravilhas do Senhor. Você aí deve estar pensando, deve estar preocupada ou preocupado, que você vai acabar morrendo e não vai receber tudo que Jesus ofereceu a você, tudo que Jesus lhe prometeu quando você se entregou a Ele, colocou todos os seus problemas, todos os seus anseios, todas as suas súplicas no altar. Ali Jesus lhe fez uma promessa. E depois foram muitas, porque Jesus não faz só aquela promessa, ele continua fazendo promessas para nós. E você aí está com medo, que você não vai viver, que você já passou da idade. E como você vê, essa palavra também foi para mim, porque eu também já acho que passei da idade, já acho que são tantas maravilhas que Deus nos promete, e nós pensamos que não vamos alcançá-las, né? Nós temos essa preocupação, sim, no nosso coração. Mas Jesus nos promete, sim, se Ele prometeu, nós vamos ainda viver. Assim como Abraão e Sara, a gente sempre fala, por quê? Porque eles eram muito velhinhos.
E Deus prometeu que eles teriam sim um filho, que eles seriam pai de uma grande nação. E eles não acreditavam nisso porque eles eram muito velhinhos. Eles achavam que não. Isso, ficou forte. Eles achavam que não conseguiriam vencer, né, aquela promessa que Jesus tinha colocado no coração deles. Mas Jesus prometeu e disse: não, vocês vão viver sim, assim como está dizendo aqui nessa mensagem para nós. Essa é a porta do Senhor, por ela entrarão justos. E Deus sempre fala para nós temos que continuar nos caminhos do Senhor, seguir sempre em frente, não olhar para trás, não olhar para os nossos erros, para os nossos pecados passados, para a vida que a gente teve antes que não agradava a Deus. Nós temos que deixar isso tudo para trás. É muito difícil, é difícil, tem certas coisas que a gente luta para deixar, para largar para trás, né? E tem coisas que o nosso coração é muito difícil de nós lidarmos com isso. Mas nós temos que sim, o que diz aqui, ó? Render-te-ei graças porque me acudiste e fosse a minha salvação. Nós temos que pedir muito a Jesus para nos acudir, para nos dar força. Só Ele pode nos dar a força que precisamos para vencer o que Ele quer que nós vençamos. Porque para nós é difícil, nós somos seres humanos, nosso coração já está acostumado com coisas que é difícil de nós largarmos. Quanto mais idade ficamos, mais difícil fica a gente abandonar ciclos, tudo que Deus quer coisas novas para nós. E nós nos achamos já velhos demais para coisas novas. Achamos que não somos capazes. Porque nós nos acostumamos com aquilo ali, foram muitos anos. Então, é muito difícil. Mas como diz aqui no Salmo, não morrerei, antes viverei e contarei as maravilhas. Então, nós temos que ter essa esperança, que não morreremos antes de viver tudo isso que Jesus quer nos dar, que Jesus quer que testemunhamos tudo que Ele tem para nós. E nós ficamos com medo de não viver. Mas a nossa vida pertence a Ele. Ele é que sabe o tempo que teremos. Ele é que sabe quanto tempo poderemos desfrutar das nossas promessas. Talvez em uma semana a gente viva tudo que Ele quer que vivamos. E depois a gente vai partir, mas a gente vai ter o prazer de contar que nós alcançamos sim nossa vitória, que Jesus nos recompensou, né? Que nós já não precisamos de recompensa, mas Ele faz questão de nos recompensar pelo nosso sofrimento, como diz aqui, ó. Qual é a parte que diz? O Senhor me castigou severamente, mas não me entregou à morte. Então nós passamos por essas lutas, essa prova que nos castiga realmente bastante. A gente sofre e vai sempre seguindo em frente, sempre se arrastando,
sempre, nunca tentando desistir. É isso que Jesus quer nos recompensar. Porque Ele já morreu por nós, né? Nós não precisávamos de nada de recompensa, porque Ele já morreu por nós. Mas como Ele morreu por todos, e muitos não querem nem se arriscar, nem querer saber como é a vida com Ele, não querem lhe procurar, não querem receber, não querem abrir as portas para Ele. Então assim Jesus quer nos recompensar por isso. Porque Ele sabe que quando aceitamos Ele, nós passamos por tudo isso aqui, por todas essas lutas. E são muito poucos que seguem em frente. As pessoas chegam, conhecem Ele, se apaixonam, vivem aquele primeiro amor, e logo já vem o cansaço, né? Logo já vem as dores, e eles abandonam, preferem a vida do mundo, que é bem mais fácil, que eles conseguem tudo com suas próprias mãos, que não precisam esperar nada, e eles abandonam Jesus. Por isso que os poucos, muito poucos, que seguem em frente, que aceitam, que seguem até o fim, que não desistem, esses Jesus faz questão de recompensar sim. Então, Ele quer nos recompensar, e Ele não quer que a gente morra antes de viver o que Ele nos prometeu, o seu milagre. Todo milagre que você pediu aí a Deus, Ele vai fazer você viver antes. Então é tão bacana isso, porque a gente lembra daquela passagem lá da Bíblia, que quando Maria e José voltaram de Belém, que Herodes tinha morrido, eles encontraram, agora eu não lembro o nome dele, mas ele disse: agora o Senhor pode me levar, porque eu vi, meus olhos viram o Salvador. Ele conseguiu. Então, Deus tinha feito a promessa para ele que ele não morreria sem ver o Salvador. E ele ali conheceu o Salvador. A Bíblia não diz que ele logo morreu, mas ele conheceu o Salvador antes de morrer. E assim Deus nos promete. Se você tem aí um casamento fracassado, falido, e você ora por ele, Deus vai fazer você viver muito feliz antes que você vá embora. Deus vai lhe dar a alegria que você pediu e buscou. Se você tem doença, Deus cura. Se você tem problema financeiro, Deus vai lhe ressarcir. Deus vai lhe restituir tudo que você perdeu, tudo que o inimigo tirou de você. A gente sabe disso e a gente tem que acreditar. Todos os dias temos que acreditar, e a nossa fé tem que se renovar em Jesus. Ele renova a nossa fé, a nossa confiança, a nossa força, para nós seguirmos sem voltar, sem retroceder. Amém? Então, deixo essa mensagem para você hoje. É uma mensagem simples, mas encorajadora, incentivadora, para nós começar a nossa semana cheia de confiança e fé, que quando a gente vê, a gente vai estar de posse do nosso milagre, porque Jesus não falha. Jesus não falha. E o nosso Deus, nosso Pai, que o Espírito Santo, que são todos um só, eles vão cumprir com tudo que prometeram a nós. E nós devemos confiar e nunca desistirmos. Amém? Então deixe seu joinha aí, inscreva no canal e compartilhe se puder, deixe um comentário para ajudar. E fiquem na paz do Senhor Jesus. Amém?